A Agenda Ambiental de 2021 foi marcada pela urgência da justiça climática. Regressamos a temas que valem a pena ser evidenciados, como a falta de oxigênio nos oceanos, a importância do maior escaravelho europeu e o desafio que enfrentam aqueles que querem mudar o mundo. À distância de um download, é possível salvar comida e objetos, reciclar melhor, ajudar projetos sustentáveis e poluir menos. O mundo digital tem cada vez mais aplicações que nos auxiliam a ser responsáveis a nível ambiental e social. Então, a Olio é uma app que liga as pessoas aos vizinhos para que possam doar em vez de desperdiçar as sobras de comida e também outros objetos que têm em casa. E a forma como funciona é: tiras uma foto ao que queres doar, colocas na Olio e os teus vizinhos recebem um alerta. Eles veem o que foi listado, requisitam o que querem e vão buscá-lo. Então, tudo na Olio é doado gratuitamente aos vizinhos. Criada em 2015, a Olio já ajudou a partilhar 9 milhões de porções de comida. Eu acho que há uma série de coisas na Olio que funcionam muito bem. A primeira é que providenciamos uma forma muito fácil e conveniente de doar comida. E, na verdade, metade de toda a comida que é posta na app é requerida em 24 minutos. Portanto, há uma grande procura por comida. E a segunda coisa que é mesmo importante na Olio é que o modelo é hiperlocal. Portanto, o nosso foco é a comunidade e não a caridade. É sobre conectar as pessoas aos vizinhos. E, por isso, a grande maioria das partilhas acontece num raio de uma caminhada de 10 minutos. A Oceano Fresco é uma produtora de amêijoas que tem um viveiro em mar aberto, onde os bivalves se alimentam livremente do fitoplâncton que existe no mar. Aqui não há rações nem antibióticos, um projeto que se quer sustentável e onde mais de 1000 pessoas investiram o seu dinheiro através da GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimentos de impacto. Na prática, aquilo que nós fazemos é dar a possibilidade a qualquer pessoa ou empresa de emprestar dinheiro a promotores de projetos dentro da área da sustentabilidade. Qualquer investidor, qualquer pessoa ou empresa pode ser um investidor, pode emprestar a partir de 5 euros a qualquer projeto que esteja alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A GoParity é uma plataforma de economia ética. Nos últimos anos, mais de 8.000 pessoas financiaram 71 projetos, desde a reflorestação de Belver, após os incêndios de 2017, a instalações de solar fotovoltaica em países como o Uganda. Tudo através de uma app. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram à mercê dos serviços humanitários, metade delas crianças. O IDAI destruiu perto de 1 milhão de hectares de culturas agrícolas. A ciência depressa explicou que estes eventos são o resultado das alterações climáticas provocadas pelos gases com efeito estufa. Contudo, Moçambique é um dos países no mundo que menos contribui para a emissão destes poluentes. Naqueles mais ricos, naquele tal 1% que nós muitas vezes falamos, são os grandes responsáveis pela crise climática, mas quem sofre na pele as consequências desta crise climática e de todas as crises, inclusivamente crises económicas e sociais que temos vivido, são as pessoas que são menos responsáveis por elas. A corrigir as alterações climáticas, não podemos só ter uma perspectiva ambientalista, temos que corrigir também toda a série de injustiças sociais que estão interligadas a toda esta questão climática. Entre 1850 e 2002, os países do norte global emitiram 3 vezes mais gases com efeito estufa que o sul do planeta, onde reside 85% da população, e a vulnerabilidade a secas, tempestades e catástrofes naturais é maior.
Por exemplo, no Brasil já há lutas e interesses económicos muito grandes à volta do território e à volta do acesso à água. No sul de Angola vemos também já a vida de muitos grupos de pastores e comunidades agropastoris que estão a ser postas em causas porque os territórios onde vivem, onde vão buscar água, é usurpado por grandes interesses financeiros e por causa das alterações climáticas esses problemas são ainda mais exacerbados. E se pensarmos até na gênese da exploração de combustíveis fósseis, tudo isto passou pela expropriação radical de comunidades, especialmente no sul global, pela expropriação de recursos naturais, mas também de recursos humanos. Podemos pensar em toda a questão da extração de matérias-primas, da própria escravatura, de toda a circulação de recursos que têm existido entre o norte e o sul global. Ou seja, nós temos um cenário em que os ricos não só são os responsáveis pela crise climática, como são os responsáveis pela existência de pobreza no mundo, não é? Este é o som de uma floresta nativa. E este é o som de um eucaliptal. Os milhares de árvores plantados por Luís Lemos são o único refúgio em quilómetros para gaios, tentilhões ou melros que vêm em busca de frutos para se alimentar. Os melros e os tordos são animais presentes sempre, mas depois vem o pica-pau verde, que eu, por exemplo, não sabia. Pica-pau verde também já ouvi ali no inverno, claro, agarradinha às bolinhas vermelhas do azevinho. E depois vêm outros pica-paus, não é? O pica-pau malhado grande. E, portanto, esses são os responsáveis pela disseminação. A plantação de espécies nativas foi acontecendo ao mesmo ritmo que os eucaliptos foram sendo retirados da propriedade. No início, depois de cortadas as árvores, os cepos eram ripados e enterrados. Mas nos últimos anos, Luís Lemos optou por apenas rachar os cepos. Se vem só uma máquina rachar o cepo, tudo aquilo que há de vegetação espontânea que me interessa guardar, que havia dentro do eucaliptal, e não havia muita, mas havia umas centenas de carvalhos, por aqui e por acolá nos hectares todos, havia umas dezenas de azevinhos já, etc. Essa vegetação, se fizéssemos uma ripagem, era completamente destruída e, portanto, está lá e fica lá. E algumas dessas árvores já têm algum interesse, embora sejam muito poucas. E depois, a outra virtude que eu reconheço nisto é que essas zonas em que os cepos foram partidos apresentam-se como umas zonas, uma espécie de umas covas muito irregulares, muito anfratuosas, onde a água que vai cair nessa zona toda vai acumular-se e, portanto, a água vai infiltrar-se muito melhor no terreno através desses poços que foram criados, desses anfratuosidades, e depois constituirá para muitos animais um refúgio absolutamente, se calhar, essencial, porque o eucaliptal apresentava-se como uma zona uniforme, sem buracos, sem nada onde os animais se meterem, sem nada que... Portanto, julgo que vai haver aí um interesse muito grande e que nem sequer tinha pensado nisso inicialmente quando partimos para essa solução. Já imaginou a sua vida sem água potável? E o que faria se lhe falhasse a eletricidade durante vários dias? A água e a energia são bens preciosos à nossa sobrevivência e ao nosso estilo de vida atual. Saber usá-los com inteligência e racionalidade é um dever de todos nós. 3/4 das casas em Portugal têm um mau desempenho energético.
Isso significa que são muito frias e úmidas no inverno e muito quentes no verão. Estamos a falar de praticamente todos os edifícios que foram construídos até meados dos anos 90. De facto, a maioria das casas em Portugal não têm isolamento, seja de paredes, fachadas, telhados, temos janelas de vidro simples, ou seja, temos muitas entradas de ar e muitas perdas de energia. Se eu estou a aquecer a casa, mas as minhas janelas não são eficientes, se não há um isolamento na parede ou no telhado, a energia que eu estou a gastar para aquecer está a ser desperdiçada, para além do frio que entra em casa, não é? A família de Bárbara Almeida mudou-se recentemente para esta casa recuperada em Óbidos. Durante o processo de remodelação, decidiram investir em equipamentos que lhes permitissem reduzir a conta da água em 50%. Aqui em casa temos umas pecinhas muito simples que se chamam redutores de caudal, que basicamente são um género de filtros que se coloca na saída das torneiras e que permitem reduzir o caudal da água para metade. Para tirar a prova dos 9, Bárbara Almeida usou um caudalímetro. No fundo, nós fizemos o teste antes e depois de colocar o redutor de caudal, antes de colocarmos o redutor, estava no nível de 12 litros por minuto, são muitos litros, é quase 2 garrafões de água só no minuto. Depois de colocarmos o redutor de caudal, ficámos com 6 litros por minuto. Pronto, reduziu para metade. Os economizadores de água são equipamentos relativamente baratos, com o preço médio a rondar os 5 €, um valor que rapidamente se recupera na fatura. São igualmente fáceis de instalar. Nas torneiras, aplicam-se na ponta, no chuveiro, na interseção entre o tubo e a torneira. Vê-se diferença no sentido em que a água, quando sai, parece mais esbranquiçada porque tem ar. Pronto, são aquelas bolhas de ar que se misturam com a água. A nível de pressão, a pressão é igual, sente-se de igual modo. De acordo com o mais recente relatório anual do site americano de artigos usados, The Red Up, o mercado de moda em segunda mão global alcançou em 2019 o valor de 28 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 23,8 mil milhões de euros, e prevê-se que chegue ao dobro do tamanho da fast fashion em 2029. Foi com a missão de mudar mentalidades e alertar as mães para o excesso de consumo no setor da moda infantil que nasceu a Second Hand Baby Wonderland. Tinha acabado de ser mãe há precisamente 2 meses e acho que o tempo em que estive confinada me salvou. Porquê? Porque foi para o olhar atento dos meus filhos que eu percebi que a mudança dá-se a partir de casa, percebe? E que eu vim-me confinada e comecei a entrar em processo de introspeção, a perguntar-me a mim própria o que era essencial à existência humana. E então, olha, fui tirando aqui um sonho que tinha há muito tempo na gaveta, que era o mercado de segunda mão, sempre sonhei muito com este negócio, e foi olhar para os meus filhos que achei que devia não ir para o mercado de mulher, mas apostar fortemente no de criança, porque sinto que nós, quando somos mães, incutem-nos muitos artigos e então, mãe de primeira viagem, eu lidei com isso com a Leonor, que tudo era essencial. E eles crescem tão rápido e depois as coisas deixam de ter uso e ficam guardadas. E eu acho que o melhor mesmo é promover a economia circular e aproveitar um bocado tudo aquilo que está parado e dar-lhe uma segunda vida e pronto. E que faça as delícias de outras crianças também. Os cientistas alertam para a importância de se incluir a perda de oxigênio como uma variável fulcral no estudo dos impactos das alterações climáticas no oceano. Só assim poderão ser pensadas ações de adaptação e mitigação.
Um estudo liderado por membros do Laboratório Marítimo da Guia do Mare, onde se analisam 700 experiências publicadas entre 1990 e 2016, concluiu que a redução na concentração de oxigênio é potenciada não só pelo aquecimento dos oceanos, mas também por processos geofísicos e biológicos. Temos processos de respiração e de composição que ocorrem no oceano e que muitos deles são feitos por organismos que vivem totalmente dependentes das condições ambientais, nomeadamente da temperatura, e um aumento da temperatura promove um aumento, por exemplo, das taxas de respiração e de composição. Tudo isto junto... É a receita perfeita para um desequilíbrio ambiental, não é? É o que está por detrás do aumento destas áreas mortas, destas dead zones. Robert Diaz e Rutger Rosenberg apontam na revista Science a existência de mais de 400 zonas mortas no mundo, o dobro das estimativas avançadas pelas Nações Unidas há 2 anos. Segundo os 2 cientistas, a continuar este crescimento, deixaremos de ter espécies como caranguejos, camarões e diversas espécies de peixes. But what we see, if you look at the list of dead zones that have been compiled by myself and others, you'll see that most of these sites are not known for being hypoxic in the distant past. Some of the best examples are the Adriatic Sea, the northern Adriatic Sea, and it's quite clear that if you look at the oxygen record through time there, that it wasn't until the 50s, 1950s and 60s when hypoxia started to increase. And then now it's a routine annual event. How can we change this problem? That's a good question. And in places where the source of nutrients have been managed, and if you look at all the dead zones around the world, there are over 500. And about 75 of them have improved through time, and all due to the management of nutrients from municipal or industrial sources. So that's mostly sewage treatment for various cities or regions that have reversed the problem of low oxygen. Atualmente estima-se que os oceanos alimentem mais de 500 milhões de pessoas, especialmente nas áreas mais pobres, e dão emprego a 350 milhões. Dada a falta de monitorização, as atualmente identificadas 500 zonas mortas podem, na realidade, ser mais. Os cientistas estimam que estas zonas deverão ser equivalentes à área da União Europeia. A espécie Lucanus cervus, da família dos lucanídeos, tem mais de 30 nomes diferentes em português. O mais utilizado é vaca loura ou cabra loura. É facilmente reconhecível pelas mandíbulas em forma de pinça, nos machos, que usam para combater entre si pelas fêmeas, cujas mandíbulas são mais curtas que a cabeça. Estas não medem mais que 5 centímetros, enquanto os machos podem atingir o dobro do comprimento, o que faz da vaca loura o maior escaravelho da fauna europeia. O tempo que demora o ciclo de vida da vaca loira varia muito. Varia com as condições climáticas do local, ou seja, em áreas mais frias vai durar mais tempo para se desenvolver, em áreas mais quentes o período de desenvolvimento é um bocadinho mais curto. No entanto, é sempre superior a 2-3 anos, em que grande parte desse tempo, ou seja, do ovo sai a larva, a larva alimenta-se e durante 2-3 anos tudo o que faz é alimentar-se, crescer, alimentar, crescer, e essa fase é no solo. Alimentar-se de madeira morta, ou seja, não danifica as árvores. Depois há um momento em que forma a pulpa, ocorre a metamorfose e surgem então a vaca loura, o escaravelho, naquela forma que nós o reconhecemos. As larvas estão no solo, nas raízes destes carvalhos grandes,
que à medida que vão perdendo ramos, tendem a compensar esta perda com também deixando algumas raízes morrer. E então temos um conjunto enorme de seres vivos que estão debaixo do solo a reciclar tudo isto. A vaca loura gosta muito disso e o que acontece é que depois normalmente fica também nas árvores onde estão estas raízes, porque tem escorrências de seiva, tem estes tumores e aproveitam e ficam nestes sítios para acasalar e para passar o resto da sua vida. Quando olha para um pedaço de solo, o que vê? Uma matéria inerte e despojada de relações complexas ou um organismo vivo de onde podem brotar surpresas a cada instante. Marie Barthes e Pedro Martins preparam-se para iniciar uma jornada de trabalho de campo num cerejal do Fundão. Munidos de pás e cilindros, querem descobrir que vida existe por baixo destas plantas. A gente tem 25% da nossa biodiversidade do planeta está debaixo dos nossos pés, está no solo. Só que a gente conhece em torno de 40% só, então é muito pouco ainda. E desses 40%, o que a gente tem, né, uma estimativa de espécies conhecidas é em torno de 1 milhão. Então você imagina isso vezes 2 e a metade, então são pelo menos mais 2 milhões de espécies que a gente tem para descobrir ainda nesse mundo paralelo, nesse universo debaixo dos nossos pés, né? Os colêmbulos são chamados reguladores biológicos do ecossistema, equilibrando as populações e impulsionando-as nas tarefas. Os nemátodos, os escaravelhos e as aranhas preenchem igual tarefa. Já os micro-organismos, como bactérias, fungos ou protozoários, pertencem ao grupo dos engenheiros químicos da fauna do solo e são eles que fazem a derradeira decomposição da matéria orgânica, a transformação do carbono e a reciclagem de nutrientes. Já a fauna de maiores dimensões desempenha outros papéis. As abelhas selvagens têm uma ecologia diferente das abelhas do mel. As melíferas são, como sabemos, abelhas que vivem em comunidade com castas muito claras, onde cada tipo de abelha ocupa um lugar específico. Já as selvagens são muitas vezes solitárias. Algumas têm uma rainha, mas esta pouco difere das restantes abelhas. Também os locais de nidificação são diferentes, com muitas abelhas selvagens a preferirem madeira morta ou solo remexido para as suas posturas. A melífera é uma polinizadora reconhecida, mas, por exemplo, existem plantas, até mesmo plantas que nós consumimos, as rosáceas, de que fazem parte as macieiras, as pareiras, as cerejeiras, as amendoeiras, que têm um grande poder económico, não são muito bem polinizadas pela melífera. A melífera não é uma ótima polinizadora de rosáceas. Ponto. Então, existem outras espécies que são melhores polinizadoras. Por exemplo, os megaquilídeos, que é uma família de abelhas que são muito peludas, transportam o as fêmeas, transportam o pólen e o néctar numa coisa chamada scopa, na barriga, que é um pelo muito abundante na barriga, que são muito melhores polinizadoras desses. Eu estou só a dar um exemplo, não é? Já sabemos de onde veio a água que dá cor ao planeta azul. A descoberta foi revelada num estudo publicado em 2019 na revista Nature Astronomy. A origem é atribuída a um gigantesco planeta gelado que colidiu com a Terra. Além de nos trazer água, foi o responsável por desprender um pedaço de matéria que originou a Lua. O estudo dos planetas que fazem parte do nosso sistema solar, nomeadamente Marte e Vênus, ajuda-nos a conhecer melhor a Terra. No sistema solar, quando se formaram os planetas, eles formaram-se mais ou menos ao mesmo tempo. E também a partir dos mesmos, vamos dizer, tijolos, ou seja, a partir do mesmo tipo de material, que nós chamamos da nuvem protoplanetária. Mas como? Vamos lá ver. Se estes 3 planetas que têm a atmosfera
Vênus, que eu vou comparar agora, Vênus, a Terra e Marte, se formaram mais ou menos ao mesmo tempo e a partir aproximadamente do mesmo tipo de material base, era de supor que as atmosferas primordiais fossem muito semelhantes. E eram muito semelhantes, numa primeira fase. As imagens que o satélite Sentinel capturou demonstram o efeito de libertarmos para a atmosfera esse carbono aprisionado há milhões de anos, no curto espaço de tempo de 3 gerações. Os resultados destas alterações climáticas registam-se na quantidade de gelo disponível nas calotes polares. Um dos efeitos da diminuição desta enorme camada branca é uma área menor de reflexão dos raios solares para a atmosfera, logo é introduzido mais calor na superfície terrestre. 2021 dá os últimos passos e aguarda-se que o próximo ano consiga criar a ligação certa entre a ciência, as preocupações ambientais e as políticas que definem o futuro do ser humano no planeta Terra. Fale connosco nas redes sociais e ouça o podcast do Biosfera. Contamos consigo na próxima semana. Seja biopositivo.